boa tarde a todos os participantes. Muito obrigada. Boa tarde. Renato da BV Rio, queridíssimo, mais uma vez aqui conosco. Paulo Alves, Ricardo Ferreira, Rodrigo Calisto, que honra a nossa ter vocês três aqui nessa tarde. Muito obrigada por dispensarem aí esse tempo de vocês para a gente discutir um assunto tão importante, tão relevante e que todo mundo quer saber, principalmente vindo de vocês. Meu nome é Cissa Gomes, eu sou diretora da BD e curadora de todos os cursos da BD. A gente vai estar hoje aqui falando muito sobre manejo sustentável, sobre sustentabilidade, sobre a experiência desses designers incríveis no meio da floresta, como é que ficou aí o processo criativo deles. Mas antes da gente começar, não tem como nós não agradecermos os nossos patrocinadores, Roca, Coral, Abrochas e a Expo Revestir. Muito obrigada a vocês que fazem com que a gente consiga estar aqui trazendo sempre o que tem de melhor aí no universo do design. Para quem fomentou, quem foi a grande apresentadora dessa série de bate-papos, foi a Roca, que eu faço aqui um agradecimento especialíssimo a todos da Roca, e eles fizeram um vídeo para passar para vocês. Queria que a Rosana passasse, é muito lindo, e depois a gente volta para iniciar aí o nosso bate-papo e falar um pouquinho das comemorações desse ano. Escolha um ponto no globo terrestre, qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. É isso aí, o belo é ser sustentável. Eu não sei se todos sabem, mas esse ano a ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores, completa 40 anos. E nós estamos em festa aqui na ABD. E para comemorar os 40 anos, a ABD também preparou um vídeo muito lindo para vocês, contando a história de quem de fato fez a diferença na nossa história. Rô, roda aí o vídeo dos 40 anos da BD pra gente.
comecei a dar aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei, assim, realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Isso significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, a prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas. Me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo. E esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional, como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente a cada esquina que a gente chega. Porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. Ainda? Pode. É isso aí. Renato, tá por aí, Rê? Tô então, aqui. Vamos dar aí o pontapé inicial dessa conversa delícia que a gente tem pela frente. Bom, estão me escutando? Tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Então tá bom. Se tiver algum ruído, eu vou pedir para que vocês desliguem o áudio, que só os nossos áudios estão ligados, e aí se tiver algum ruído a gente desliga e quando a gente for falar a gente liga. Senão a gente não consegue ouvir o restante de quem está falando, ok? Quero deixar vocês super à vontade, todos os participantes, a gente tem um chat por aqui, eu estou aqui para acompanhar também. Façam perguntas, aproveitem e... Renato, é com você, querido. Obrigado, Cícero. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paulo, ao Ricardo, ao Rodrigo, né? Mais uma vez agradecer a Cissa, a BD, pela oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo.
Como disse ali, né, no vídeo de 40 anos, né, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um jeito diferente de ver, né, e de passar o que trabalha, mesmo dentro do mesmo contexto, né? Então, partindo disso, hoje nós temos aqui 3 designers que trabalham com madeira, em sua essência, e que cada um olha e vê de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre um olhar através da madeira, com pontos de vista completamente diferentes, mas todos com um objetivo comum, né? Que é o trabalho com a madeira. Então, eu queria só, para quem não assistiu, acho que os convidados já conhecem, a BV Rio, o Instituto BV Rio tem como missão criar mecanismos de mercado para melhor cumprimento da legislação ambiental. Então, a gente atua em várias áreas, não só na área de madeira, mas resíduos sólidos, na área de crédito de carbono, pagamento de serviços ambientais e na plásticos. E especificamente na área de madeira, a gente tem a Bolsa de Madeira Responsável, tem o sistema de due diligence para rastreamento de toda a cadeia da madeira, desde a hora que ela é extraída até o consumidor. E dentro desse contexto de madeira, nós tivemos o Design Madeira Sustentável, que é uma iniciativa que começou na Conflona, já está indo para outros estados da Amazônia, é onde tem uma movelaria comunitária e todos eles foram convidados, cada um em uma época, foi numa época diferente. Isso é muito legal, porque vocês vão ouvir depoimentos e ver coisas em momentos diferentes de capacitação, até mesmo da movelaria. Nós vamos exibir os teasers de cada um, né? Então, eu queria talvez dar uma sequência cronológica de visitas lá, começando pelo Paulo, depois o do Ricardo e, por último, do Rodrigo, que foi a ordem de workshops que nós fizemos, até para poder ver o número de pessoas que aumentaram, ver o que eles aprenderam com um, aprenderam com o outro, aprenderam a entenderem a dinâmica. E aí, após essas exibições, a gente volta a conversar um pouquinho, vai ter uma apresentação e a gente entra no tema mais aprofundado, que é a visão sobre manejo e como que o trabalho deles se encaixa dentro de um projeto de design de interiores, né? Então, como cada um vê, como a Cissa vai poder fazer as perguntas para eles, né? Acho que os trabalhos são totalmente interligados, então eles vão ter a oportunidade de poder falar um pouquinho de como o que vocês fazem se encaixam dentro de projetos de arquitetos, de decoradores e até para lojas de decoração, de como seria. Certo, Cissa? Certíssimo, Rê. Então, tá bom. Então, Rosane, se puder soltar o vídeo do Paulo Alves, o teaser do Paulo, para começar. O Paulo esteve lá em maio de 2018. Tá? Então, a gente vai ver o que ele fez, depois o que o Ricardo fez em outubro e o Rodrigo em novembro. Fundamental a madeira ter a origem, né, ter esse rastreamento. A gente está dentro dessa questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é um dos eixos, talvez o eixo principal do meu trabalho. Eu achei muito bacana a estrutura que você me apresentou, que o BV Rio faz nesse caso específico, né, de uma floresta como essa, né, que é justamente de criar essa plataforma, né, de linkar, né, de fazer essa conexão entre o sujeito que está ali na floresta, que produzindo aquela madeira, e mostrar, né, através dessa plataforma, a outra ponta, né. O que eu acho mais interessante
é sair do meio da cidade de São Paulo e cair no meio da floresta das árvores, né? A floresta, as árvores, a terra é o que mais me inspira, me alimenta. Cada anel desse é um ano, né? Esse aqui é o DNA da madeira, né? Você consegue ler por aqui. O que eu queria fazer com vocês é encontrar um pranchão bonito desse, né? Uma madeira bacana, de repente um angelim, sei lá, aquele que conhece mais que eu, sabe o que tem aqui. E fazer os pés dessa mesa com galho mesmo. Não, legal, eu gostei que a gente encontrou os galhos. Vamos ver se essa ideia maluca vai funcionar ali no tampo, né? Foram 2 dias muito intensos e que eu acho que renderam muito, né? A impressão que eu tô aqui é pelo menos uma semana. Muito bacana a receptividade do pessoal, né? Dos meninos todos da marcenaria, né? Esse apoio com esse canal, né? Que a Beverhill abriu pra gente, né? De linkar o designer com essa marcenaria, com essa movelaria aqui no meio da floresta, né? E acompanhar esse desenvolvimento eu acho fundamental. Com esse conhecimento que vocês trazem pra gente aqui, é muito bom. Que a gente vai aprendendo mais, mais técnica, né, para trabalhar com a matéria que nós já temos aqui, né, com o produto que nós temos aqui, né. E foi muito, muito positivo. Eu acredito muito no futuro disso aqui. Bom, esse foi do Paulo, né? Assim, é uma viagem, né? Voltou no tempo, né, Paulo? Voltei. É incrível. Terminei falando que eu acredito muito no futuro e tá aí, né? Já estamos 2 anos no futuro disso e o projeto crescendo no próprio estado. Isso é muito bacana de ver. Parabéns, Renato. Exatamente. Vamos ver a do Ricardo agora. Só um minutinho, Renato. Tá bom, sem problema. Paulo, depois eu queria que você só comentasse sobre uma fala sua, depois que você fala assim, finalmente encontramos os galhos. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Tá. Você encontrar galho na Amazônia, você tá lascado, né, bicho? Não, então, aí a gente vai falar um pouquinho disso aí, que realmente é surreal a história. Eu botei na apresentação, foto, e aí a gente vai ter essa oportunidade. Já falei para o Renato que galho é aquele que eu consigo arrastar. Ele disse que os galhos da Amazônia eu não vou conseguir arrastar, né, Rê? Não. Pois é, então. Essa que é a história, porque eu cheguei lá com essa ideia, eu queria chegar bem aberto para mais aprender do que qualquer outra coisa, né? E trocar no máximo, né? Ir lá para ensinar ninguém. Oi? Vamos lá. Não, vamos ver o do Ricardo, vamos depois a gente entra no bate-papo. Vamos. Só a possibilidade de ir até a floresta, conhecer esse lugar, ver as madeiras, ouvir quem conhece das madeiras, e dali podem sair muitas ideias, né? Eu fico imaginando que eu vou para um lugar selvagem, que tem muita madeira, de tal forma que eu não consigo imaginar nesse momento como utilizá-la, né? Que motiva as pessoas a correrem atrás e desenvolver projetos assim, sabe?
maneira que a minha produção pode acontecer lá, né? Então uma parte que eu vejo é poder passar conhecimento, né? Também trocar conhecimento com eles, né? Receber conhecimento deles e descobrir de que forma eu posso produzir à distância, né? Estando lá. Esse é o desafio para mim, realmente. Que tem de matéria-prima ali disponível e poder, junto com o pessoal que está ali na oficina, desenvolver e criar algo, né? Usando madeira certificada. Então aí já começa a virar, a coisa já começa a ficar bem luxuosa, assim, né? Para mim isso é um mundo novo mesmo. Vamos experimentar um tampo e aí usar uma técnica para evitar rachadura. Para mim isso é tudo novo, até agora, novidade total. Vem aqui, marca, risca. Isso aqui para dar acabamento. O quebrado vai só até onde está a batida do formão, aí não estraga. A gente deu essa volta aqui, tem que ser bem habilidoso mesmo, quem estava me ajudando. Assim, tem que ser cuidadoso, né? Eu estou achando bastante interessante, né? Porque a gente está aprendendo o que a gente não sabe e também repassando algumas coisas que a gente já aprendeu, né? Para mim foi uma oportunidade em tanto, né? Mas foi uma surpresa também ao mesmo tempo. Foi um amor à primeira vista. Foi uma oportunidade. Agradeço também todos os secretários, os coordenadores da Confona, né? Da Beverrio. Obrigado pela sua oportunidade e é isso. É uma ponte muito importante, né? Então a Beverrio para mim foi quem fez o contato, foi quem fez isso, essa possibilidade acontecer, né? Nossa, é muito bom. Foi 2 dias voando, que parece que foi muito e ao mesmo tempo foi pouco, porque dá vontade de estar aqui de volta logo, né? Bom, trabalhar com madeira certificada é uma coisa que eu já venho querendo, acho que desde que eu comecei a trabalhar. Então, mas é uma experiência, eu quero voltar, né? Eu quero voltar aqui. Ricardo. Tinha muito tempo que você não assistia. Tá sem, seu fone tá desligado. Ué. Aí. Tá escutando agora? Eu tô te ouvindo, não sei se você tá me ouvindo. Tá, né? Não, agora sim. Ah, legal. Tinha muito tempo que você não via esse vídeo? Tinha. Eu acho que eu vi o vídeo assim que foi feito o lançamento dele, né? Do material, e depois não vi mais. Sim. Você fala algumas coisas de desafio, você coloca que você
não imaginava o que você ia encontrar dentro da floresta, né? Aquele monte de espécie de madeira que você não tem acesso, sem ter nada programado também, e aí encontra aquele pranchão de ipê estúpido, né? De grossura, de largura, cortado ao meio, fatiado por uma motosserra, que o cara ficou, se eu não me engano, quase 1 hora ali cortando, né? O vídeo é rápido. Mas, assim, que você falou que até ali era tudo novo para você. Né? Então, tudo novo. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa experiência, como foi seu sentimento, né? Na verdade, depois de tanto tempo, você rever e lembrar do que você sentiu, né? Você, o Paulo, o Rodrigo, eu acho que a visão passa a ser outra, e a gente vai falar disso também. Certo. Certo? Do Rodrigo. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou passar você para o Rodrigo aqui, Calixto, que vai estar em novembro. Ele quer te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, tá? Falou, abraço. Tô pensando num projeto que vai unir aí os nossos mundos para deixar uma colaboração com vocês. E aí eu preciso tentar criar um raciocínio em cima do que vocês têm de maquinário. A gente faz marcenaria tradicional aqui, só que de forma seriada. A gente não produz em grande escala, eu produzo no máximo entre 15 e 20 objetos por mês. De que maneira eu vou tentar conseguir conectar esses dois mundos que podem parecer próximos, mas são muito distantes na realidade. E eu tô indo para lá para aprender, na verdade. Eu acho que a Beverhill ela é uma facilitadora. E o melhor desse cenário é que há um entendimento muito generoso que todas as pessoas são muito importantes na cadeia. Para as 9, estamos saindo do Galeão, vamos para a floresta. 2h20 da manhã, chegamos em Santarém. Tentando achar o chão, porque eu tô no céu aqui, cara. O Frejó também, tá. Tem a Massaranduba, tem Jatobá, a Tatajuba. Tatajuba tem também? Tatajuba é uma árvore bonita. O que a gente está fazendo aqui é mostrando para a pessoa a verdade de uma comunidade como é a comunidade de vocês. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje de manhã,
E eu vi vocês, cara, e ficou muito bonito, ficou muito bom, mesmo. Mais importante do que eu consegui trazer é o que eu tô levando de volta. E o que eu tô levando de volta é muito pouco do que eu consigo carregar, então eu vou precisar voltar aqui outras vezes. Então, muito obrigado, Beverrio. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter me trazido e obrigado por criar essa relação minha com vocês, minha com eles e deles com vocês. Tem sido para mim um aprendizado constante, estou gostando muito. Com a parceria aqui da Beverrio, a gente assim, agradece do coração, do fundo do coração, essa parceria. A gente nem esperava, né? Mas a gente está ampliando aí. Eu creio que é um universo que a gente está apenas iniciando. Muito legal. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua visão, né, Renato? Exatamente. Renato, me fala uma coisa que eu acho que, além de ser extremamente emocionante, né, eu acho que quem tem o mínimo de sensibilidade, eu acredito que todos nós tenhamos, porque trabalhamos, ou pelo menos somos amantes do bom design, então a sensibilidade é algo quase que inerente a todos nós aqui, e de fato é extremamente emocionante. Não só a floresta, tudo, mas essa interatividade dos designers com pessoas tão simples, e essa fala do Rodrigo realmente é muito impactante, né? O que eu vim trazer aqui é muito pouco perto do que eu estou levando, então isso já daria uma discussão sensacional. Mas uma coisa, Renato, que nos vídeos eu tenho certeza que muita gente questiona é assim, a gente vê umas histórias realmente muito grandes. Como é que é isso, Renato? A gente está falando de manejo sustentável, de sustentabilidade. Aos ouvidos dos que não estão tão interagidos com o que de fato é sustentabilidade, e antes da gente falar com eles, vamos iniciar, e depois com eles também, essa história de que como é que é você cortar uma árvore tão estrondosa como essas que a gente vê? Eu acho ótimo você levantar isso, porque hoje você vê a floresta, né? Você vê as pessoas que moram na floresta e vivem da floresta. Você imagina a floresta uma coisa densa, fria, sem luz, né? E como é que essa pessoa vai viver da floresta? Como que você faz para extrair da floresta sem destruir a floresta? E o manejo, a floresta manejada, ela é exatamente a maneira que você tem de fazer com que a floresta se renove, você tire seu sustento, sua renda, e você mantenha ela em pé, né? Então, o manejo florestal ele tem uma série de critérios de corte. Você tem princípios, quantidades por espécie, por hectare que tem que ser cortado. Você não pode simplesmente dizimar uma espécie porque ela é mais comercial. Você tem que deixar uma quantidade de indivíduos, um percentual de indivíduos grandes. Você pode tirar uma parte. E você pega o que não vende, você deixa lá, o que é comercial. Então, assim, em cada área de corte por ano, se você tiver poucas espécies de uma madeira que tem um valor comercial alto, você vai tirar um percentual daquelas poucas, você não vai tirar todas. Então, você vai estar sempre mantendo um equilíbrio dentro da floresta por espécie e preservando, obviamente, por tamanho. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente isso, né? Um exemplo concreto em foto de uma árvore com a mesma idade de uma floresta que foi manejada e uma floresta não manejada. Então, vocês vão ter exatamente a dimensão do que é você tirar a árvore maior, aquela que impede que a luz entre, e não deixa as menores crescendo. Então, você dá um ciclo de 30 anos, você consegue fazer com que essas árvores menores tenham acesso à luz, subam, e aí as menores vão fazer o mesmo processo, e isso fica uma coisa infinita, você não destrói a floresta. Antes disso, eu acho que eu fui bem claro em colocando como isso acontece,
Eu queria escutar do Paulo, do Ricardo, do Rodrigo, de uma maneira assim prática, objetiva, porque até então, pelas conversas que a gente teve, o Paulo, eu acho que já tinha visitado a Amazônia antes, em alguma coisa de madeira, mas o Ricardo e o Rodrigo nunca tinham estado dentro de um manejo florestal tão de perto como eles puderam conhecer e ver e conversar com as pessoas que fazem, o porquê fazem. É óbvio que depois eles se aprofundaram e conheceram bastante mais profundamente, mas como foi naquele primeiro momento sair para chegar lá? Porque todos os três falam no vídeo, de formas e momentos diferentes, eu estou indo para aprender. Quando, na verdade, a gente estava indo levando eles para ensinar. Então, assim, e aí eu falo num contexto geral, mas mais voltado para a área do manejo mesmo, do como assim, o que é impactante ali, você chegar a ver aquele monte de tora, de repente olha para um canto lá, tem um monte de resíduo que não vai ser usado para nada, que vai apodrecer, que você vai usar aquilo para fazer. Tudo que foi feito com resíduo. Né? Isso é bom deixar claro que eram madeiras que não iam ser comercializadas e foram utilizadas. Mas eu queria escutar, vamos começar com o Paulo. Assim, Paulo, qual é a sua visão do manejo florestal depois de uma visita a um lugar desse, onde você vê o manejo em si, que é o negócio principal deles, e o resíduo, que já para a gente que mora na cidade, uma quantidade absurda de madeira que ficaria ali jogada e podendo ser aproveitada e agregar valor. Seu microfone está fechado. O microfone está fechado. Aí. Abri. Isso. Dá vontade de falar muita coisa aqui, mas isso que você falou de aprender, eu não tenho dúvida de que a floresta é a melhor escola que a gente pode ter. Todos, não é quem trabalha com madeira, quem trabalha com design. Né? Ali tem tudo. Né? É dali que a gente vem. Né? Tudo que a gente precisa está ali. E a gente aprende muito observando a natureza. Né? Eu acho que é importante ir, não numa visita como essa que a gente foi de 2 dias. Eu acho que deveria ser obrigatório, assim como é obrigatório praticamente você estudar, fazer primário, colegial, faculdade, etc. e tal. Tem que fazer uma aula de floresta, tem que entrar na floresta, tem que conviver um pouco ali para entender um pouco o que é aquilo. Né? Quando a gente vai para a Amazônia, é absurdo a diferença de escala que a gente está acostumado numa cidade, né? Por isso que é estranho, impactante, eu entendo a pergunta que a Cissa fez nesse sentido. Né? A pessoa vê uma árvore enorme, mas aquilo realmente é tudo muito grande, é uma outra escala. Né? Essa história que o Renato tinha pedido para eu contar, que eu comecei a falar lá no meio do caminho, dos galhos, né? Quem conhece aí o meu trabalho sabe que eu tenho essa fissura com os galhos. Né? Eu tenho várias peças que eu faço uma representação de galhos. Né? Quase nunca são galhos naturais, com a forma orgânica de um galho. É uma forma geométrica, enfim, neoconstrutivista, como você queira chamar. Né? Mas na verdade, é um caminho contrário. Né? Eu procuro pegar uma madeira que já está aqui na cidade, às vezes é até um compensado, foi passado por uma indústria, processado, laminado, colado, né? Chega aqui, transformar aquilo, fazer o caminho de volta para mostrar, o que eu quero mostrar para as pessoas é que elas entendam de onde aquilo veio. Né? Então, quando eu faço um galho a partir de um resto de uma prancha que foi usada num telhado para fazer um móvel, eu acho que é para ter essa conexão. Né? Eu fui fazendo intuitivamente isso lá atrás e chegou um momento que eu comecei a ter que entender o que é isso que eu estava fazendo para explicar, que as pessoas perguntam. Né? E eu acho que e isso, as pessoas... Eu acho que a gente chega num ponto assim que é a coisa do afeto, né? Que as pessoas se conectam com isso. Né? Eu percebo o quanto de gente olha para isso, olha para um galho, olha para uma forma dessa e se encanta, às vezes nem sabe explicar direito, mas gosta daquilo. Eu acho que é porque isso remete a uma forma que a gente tem, seja de infância, seja ancestral, de alguma coisa. A gente vem da floresta, não tem dúvida disso. Né? Mas, enfim, a tal história do galho, eu cheguei lá com uma ideia, a única coisa que eu levei mais ou menos pré-concebida, se não tivesse aquele
aquele silêncio, por onde a gente vai começar, era encontrar um pranchão e pegar alguns galhos naturais e começar a pensar isso, e aí eu abrir uma conversa a partir disso, né, conectando com o meu trabalho, mostrar fotos, coisas que eu faço, enfim, fazer essa ligação e abrir a conversa com o pessoal de lá, né, com o ribeirinho. E aí cheguei lá, pedi isso, aí eles me levaram para ver os galhos, né, que são resíduos. Na verdade, todo esse material que está ali naquele pátio, que está no meio da floresta e que tem a movelaria no meio do pátio, é madeira que não foi comercializada, que o mercado não quer, porque são madeiras tortas, que tem um buraco muito grande no meio, que tem uma rachadura e tal. E aquilo, se não for aproveitado, vai ficar lá até apodrecer e virar adubo, enfim, voltar para a natureza, como tem que ser. Mas, no meio disso, dá para aproveitar isso, né? E aí eles foram me mostrar os galhos. E não é um galho de 5 centímetros de diâmetro, 10 ou 20, é de 50, 100, né? É de 1 metro, a coisa é muito grande. Eu falei, não, gente, mas esse que é galho, eu queria galinho pequeno, tal. E demorou até algum deles lá se tocar, se lembrar que tinha uma árvore caída, não sei onde, tal, que ele poderia trazer um galho mais ou menos na escala que eu tinha pedido. E aí trouxeram, foram as caminhonetes e tal, e trouxeram. Acho que no segundo dia a gente acabou fazendo esse exercício com esse galho de verdade, né? E o que me marcou mais, assim, de feedback deles foi na última conversa que a gente teve, no último dia, um deles virou assim, para falar e falou: olha, eu nunca mais vou passar perto de um pedacinho de um galho qualquer caído, não imaginar que aquilo pode virar um cabide, pode virar um pé de mesa, sei lá, né? Virar um mancebo, uma luminária, o que quer que seja, né? Isso não é uma coisa formalista, não é pela forma da coisa. É para aclarar cada vez mais, a gente ter cada vez mais consciência dessa nossa conexão com a natureza através das árvores, né? Eu acho que isso é o que eu busco fazer. Eu faço meu trabalho para isso, né? Porque eu vivo disso, crio meus filhos com esse trabalho de desenhar e fabricar e vender móveis de madeira. Eu tenho que entender de onde vem isso e tem que ter essa reverência, tem que ter esse retorno que eu procuro dar é nesse sentido, conectar as pessoas com a floresta, com a árvore. Não sei se eu respondi o que você estava querendo, mas enfim, tem tanta coisa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Muito legal, Paulo, muito bom mesmo. É engraçado, né, Renato, que a gente, quando fala de sustentabilidade, a gente fala dessa responsabilidade social, porque quando a gente fala em sustentabilidade, muita gente acha que é reciclar materiais, né, que a sustentabilidade gira nessa esfera, e ela é muito mais do que isso. E uma das pontas da sustentabilidade é a responsabilidade que a gente tem não só com a natureza, mas com as pessoas, enfim. Então, a gente levar conhecimento para os ribeirinhos, e aí o Paulo acabou de dizer, né, um designer renomadíssimo, com tantas peças, e diz que ele tira o sustento dele criando peças, né, Paulo? E cria seus filhos e tudo mais. Então, olha que via de mão dupla mais emocionante, ao mesmo tempo que a gente leva isso para os ribeirinhos lá no meio da Amazônia, um designer tão renomado tem mais ou menos a mesma veia, né, de também tirar seu sustento através de madeira e através do seu desenho, através da sua arte, que eu particularmente sou muito fã. Muito legal essa resposta, adorei. Ricardo. Vamos ao Ricardo. Na verdade, Ricardo, assim, contextualiza o que eu falei, você fica à vontade para dar sequência. Eu puxei o manejo como um pano de frente, porque é o princípio da iniciativa, né? É óbvio que, com o passar do tempo, assim, o manejo continua lá, mas é óbvio, aquilo começou a virar um business um pouco mais consolidado lá e tudo, ainda com todas as precariedades que tem do local, as dificuldades e de todos os entendimentos, mas eu acho que você, como amante da madeira, quando chegou lá ou quando foi para lá, você foi com uma expectativa que eu não consigo nem começar a mensurar dentro de mim, né? Eu queria que você falasse como é que foi essa sua chegada num manejo e uma movelaria e com aquele monte de madeira ali diferente, de espécies loucas que você encontrou.
Bom, saúdo meus colegas, que eu tenho grande alegria de estar aqui compartilhando com eles, Rodrigo, Calixto e Paulo Alves. Agradeço a vocês também. Mas foi o seguinte, quando chegou em mim a possibilidade de estar conhecendo a floresta, eu fiquei super feliz. Falei, opa, que maravilha, eu vou lá. E sabia o tempo todo que eu ia aprender muito, né? O que eu sabia é que eu não sabia um monte de coisa. E para mim um grande desafio era levar o que eu sabia para um lugar onde eu não sabia como as pessoas iam interagir, o que a gente ia trocar, o que eu ia encontrar lá, como é que eram os materiais, porque a gente está aqui na região sudeste e quando a gente fala de madeira, a gente fala de tábuas e pranchas que vêm cortadinhas ali, já todas aparadas, né, muito arrumadas. Assim. Claro que a gente pode procurar e acabar encontrando outras coisas por aqui, mas de forma geral é assim. Então eu pouco sei de árvores, muito pouco. No entanto, das madeiras que eu tenho por aqui, alguma coisa eu já sei. Né? Então eu sabia que eu ia chegar lá e não ia saber um monte de coisa. Para mim foi um grande desafio ir, eu tinha muita vontade, e chegar lá e encontrar o que fazer, como fazer, né? Por eu ser marceneiro e fazer meu trabalho aqui, eu tenho a minha especialização na forma de trabalhar. E como é que seria a matéria-prima de lá? Que é madeira, mas em que condição ela estaria e como eu ia trabalhar, né? Então, quando eu cheguei lá, é a segunda vez que eu vou na floresta, mas é a primeira vez que eu vivo essa experiência, né? A primeira vez que eu fui foi muito rápido, eu passei uma tarde, né? Uma vez que eu fui a Rondônia. Mas quando eu cheguei lá, a experiência foi toda outra, né? Aquela chegada que o Rodrigo está chegando de madrugada e a gente vai para um hotel e depois fica num acampamento ali perto e a situação acontece toda dentro da floresta. Então isso para mim foi tudo muito novo, né? Então chegar lá e ver que em volta do lugar onde se trabalhava era um monte de árvore, como se você tivesse assim, você está no miolo de toda a matéria-prima ali, né? Então a gente foi dar uma volta e ver aqueles resíduos que são peças enormes de madeira, né? E enfim, e o pessoal que tem um conhecimento enorme ali. Então eu sabia que as pessoas lá saberiam muitas coisas e como é que eu ia trocar com eles? Isso para mim foi um super desafio, né? E toda a atmosfera era muito boa, sabe? O calor, o ar, a densidade do ar, a quantidade de árvores, era tudo assim muito diferente daqui, né? Então essa experiência foi muito positiva e foi ainda muito inicial, né? Para mim, assim, é algo que tem que ser vivido mais, eu quero aprender mais, né? Então o canal está aberto, assim, né? Para que isso aconteça tanto daqui como de lá, né? Então estou seguindo, assim. Bom. Ricardo, eu tenho uma curiosidade, que eu sei que você teve uma formação na Europa, você estudou na França, não é isso? Foi, estudei na França e na Itália. Lá você fazia móveis no estilo Luís XV, mais ou menos isso? É um dos aprendizados. Uma pessoa que tem essa formação chegar e ver aquela imensidão com aquela variedade é tão divergente que eu queria saber como que fica seu processo criativo, né? E como que você fez essa troca de saberes, porque eles são tão distintos que a matéria-prima quase que parece que é outra, né? Você fazer um Luís XV numa madeira na França, numa movelaria, e de repente você chegar lá e ver a motosserra naqueles galhos que o Paulo vai, né, falar que não são galhos, porque eu não consigo puxar o galho, né? Aqui eu sou de São Paulo, então se cai um galho aqui em São Paulo, a gente sai do carro e puxa até a calçada e depois alguém pega. Não é o caso. Como é que fica essa troca de saberes de uma pessoa que tem uma formação como a sua? Pois é, assim, o meu aprendizado foi marcenaria, então eu passei por esse tipo de aprendizado, fazendo móveis desse tipo, e as madeiras, como eu disse, elas já vinham preparadas. É como você comprar o leite na caixinha no supermercado e você não se ligar muito que vem da vaca, sabe? Então, assim, são experiências diferentes. Uma coisa é usar o leite da caixinha, outra coisa é você ir tirar, né? Leite na fazenda e tudo mais. Então, assim, eu sabia que eu pouco sabia, mas... então, eu chego lá com uma carga de conhecimento
mas eu tenho que estar aberto para receber deles o que eles têm para oferecer. Então, essa experiência foi muito interessante, né? Eu tenho meu trabalho, especialmente, eu gosto de trabalhar com vamos dizer, com uma delicadeza, peças de uma certa condição, e como que eu encontraria isso lá, né? Então, isso para mim foi um grande desafio, realmente. Eles dominam, eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com como trabalhavam com a motosserra. Isso para mim é uma ferramenta que eu não conheço praticamente nada, e eu via lá que os caras eram, assim, eles sabiam fazer tudo com a motosserra lá, né? Então, eu fui tateando, levando um pouco de mim e recebendo um pouco deles, né? E deixando essa troca alimentar essa mudança. E agora, deixar essas ideias florescerem dentro de mim, assim, né? Eu tenho vontade de trabalhar de forma diferente, né? Então, o tamanho das peças lá, a variedade, a diversidade que tem, as rachaduras, os galhos, os nós, que são coisas que muitas vezes por aqui a gente, vamos dizer, comercialmente parece que há menos interesse, o que com certeza nós três aqui, o Calixto e o Paulo, eles vão concordar que isso são belezas da árvore, assim, mas muitas vezes aqui a gente não encontra nessas condições. Então lá você tem outras características da madeira que você quer abraçar. Então aí é deixar essa coisa ir cozinhando e a gente ir trazendo isso para o nosso dia a dia, nosso trabalho aqui, né? Muito bom. Legal. Rodrigo, você, como o Paulo e o Ricardo, é um apaixonado por madeira, tem um super trabalho de estiloteca, estudos de tempo de vida de madeira, tem uma preocupação muito grande em relação à origem e o tempo que aquela madeira está disponível, né, de vida dela. Fala para a gente como é que foi para você chegar num manejo florestal, entender o manejo, né, como funciona, e ver aquele mundo de diversidades diferentes de resíduos. Bem, boa tarde. Boa tarde, Cecília, tudo bom? Prazer estar na mesa com o Paulo, com o Ricardo, que é um amigo pessoal, aqui quase meu vizinho. E tem tanta coisa para falar. Vendo o vídeo agora, me bateu uma saudade das pessoas, do lugar, dessa emoção que foi estar lá. E, ao mesmo tempo, trouxe uma reflexão de como que o nosso mundo ele criou uma distopia muito grande, sabe? De que nós aqui sempre acreditamos que temos as soluções, temos as práticas melhores e, no entanto, acabamos tirando da equação ou tirando da participação de uma vida mais privilegiada, seja cultural, seja econômica, política, pessoas que estão lá no nosso berço, né? Isso para mim é muito distópico, porque isso envolve tantas coisas que, para mim, o que menos teve importância foi o que eu ia levar, mas o que eu ia conseguir trazer já único na vida, e quem tiver sorte pode ir uma segunda vez. O mundo, sabe, Renato, é que, de alguma maneira, hoje, essa nova geração e a geração que eu acabo fazendo parte, junto com o Paulo, com o Ricardo, com o Fernando, com o Rodrigo, com muitos outros até, acaba que, porque isso traz uma unidade, artesãos, artífices que estão muito dedicados a olhar para o lado anterior da madeira, que isso não só aprender, né, conhecer um outro lado diferente, mas também levar o conhecimento dos demais que compram aquilo que nós fazemos, né? Porque talvez uma das maiores dificuldades que nós temos hoje nesse mundo moderno e caótico é a troca da boa informação, né? Hoje nós estamos assim fornecidos e agredidos e cultivamos de uma maneira direta ou indireta informações que não têm menor valor ou que, por natureza, são feitas para nos causar confusão.
Então, você ter um projeto que tem início, meio e fim, que envolve pessoas, que envolve práticas humanas, que envolve práticas manuais, ele contempla tudo isso, sabe? Para mim, eu fiquei aqui me segurando para não me emocionar, porque é muito pouco tempo para estar lá. Como o Paulo bem colocou, o Ricardo também vivenciou e outros também. Você está lá 2 dias, eu acabei que forcei um 3º dia, né? Eu lembro que eu pedi para ficar um 3º dia. É muito ingrato, tanto para quem vai quanto para quem está lá. Mas a maior riqueza para mim não foi chegar lá e propor algo, foi tentar ajudá-los a identificar que o que eles têm é a riqueza, e não aquilo que nós estamos levando para lá é o valioso, sabe? Então eu tentei me dedicar a compartilhar com eles um olhar de que, para primeiro, sabe, obter respeito através de um trabalho, você precisa respeitar a sua matéria-prima e com ela conviver. E aí, com isso, a minha lucidez maior é que esse mundo que nós estamos vivendo, sabe, onde pessoas têm pouca prática com o cultivo da própria comida, né, ou pouca prática com o cultivo e com cuidado com essa floresta cenográfica que existe na cidade, isso nasce do pouco envolvimento com as pessoas quando nascem, né? Quantos foram à floresta, quantos irão à floresta? Então, se você não sabe de onde vem, se você nunca teve um dedo para cuidar, eu acho que é difícil você esperar de pessoas um cuidado maior, né? Eu acho que o Paulo falou isso muito bem, eu acho que o Ricardo, de alguma maneira, coloca isso no trabalho dele, e, no final das contas, o que nós fazemos, como que se é de tal madeira, se é de outra espécie, se é algo que mimetize um galho, que é do desejo do Paulo, algo que mimetize um outro sentimento, é o que pouco importa. O que importa mais é essa interação humana que está faltando, sabe? Porque, no fundo, nós vamos estar sempre incorrendo em lugares subjetivos. E é muito legal fazer parte dessa geração, sabe, Renato? De que talvez agora estejamos criando a tal brasilidade, né? Sempre se falou, ou no cenário do design de interiores, ou na própria arquitetura, que sempre foi muito nutrida, né, pela arquitetura italiana, pelas grandes feiras, e sempre se questionou o que era brasilidade, né? Muitos mestres do passado se debruçaram em mostrar o que era brasilidade. Eles não estavam achando, eles estavam mostrando o que era brasilidade. E a brasilidade é isso, nós respeitarmos esse sincretismo, essa miscigenação, esse conhecimento do berço, esse conhecimento de algo que nós temos que muitos não têm, assim como as outras culturas possuem, né? Então, enfim, esse meu agradecimento assim, de uma maneira muito humilde, sabe? Eu me sinto muito privilegiado de ter ido lá um tanto depois, né? Eu lembro que por pouco eu não fui, né, Renato? Sem sair de uma condição de saúde muito grave. Sim. E sabia que isso implicaria assim, uma melhoria na minha condição. E, no final das contas, quase nos 45 do segundo tempo, eu falei, eu vou de qualquer jeito, porque eu não posso passar por uma vida sem ter passado por um lugar como esse, né? E deu tudo certo e estamos aqui. Muito bom. Só pegando o que você está falando, eu soube disso outro dia, né? Para mim foi uma super novidade. Na época do Império, um pouco antes do Brasil virar Brasil, né? O brasileiro era conhecido, a pessoa a ser chamada de brasileiro era quem cortava o pau-brasil. Então, assim, o nome brasileiro era contrabandista. Veio como referência às pessoas que trabalhavam no corte do pau-brasil. Esse era o brasileiro. Então, assim, é muito louco quando o Rodrigo fala, assim, pô, a gente tem que conhecer as origens, né? Nossas origens vêm... A gente é um país com nome de árvore, né? Brasil vem de pau-brasil. E o brasileiro era quem destruía as árvores, quem cortava elas. Era conhecido. Então, assim, como tem o garrafeiro que puxa o carrinho para recolher a garrafa, eu tinha um brasileiro que era quem cortava as árvores. Assim, eu soube disso outro dia, eu estou trazendo isso, assim, não estava nem um pouco fora até do que a gente está levando, mas é uma curiosidade pegando o que o Rodrigo falou. Eu acho muito, assim, muito próprio, sabe, Rodrigo? Você colocou muito bem. Eu acho isso que você acabou de que modo?
Você pega outras culturas, sabe? O japonês, por exemplo, que tem uma ilhota, né? Tem o arroz como a internet do assim, uma matéria, né? Está para você também a internet falhando? Está falhando um alimento tão sagrado e ele entende tanto. A minha melhorou? Tá falhando um pouco, agora melhorou. Não? Não, melhorou. Internet no Brasil. Então, assim, eu acho que nós, como um país que tivemos como uma primeira economia a extração da madeira e sofremos por 322 anos, mas ainda assim construímos toda a nossa arquitetura colonial em cima dessa matéria-prima, como é que nós, perante o mundo, podemos saber tão pouco sobre essa matéria-prima? Sobre a madeira? Consigo citar talvez um ou dois ou poucos, ou nem eu me incluo nesse rol, de designers que sabem se designar a madeira pelo nome científico, ou sabem de que família são, ou sabem as variações das espécies. Então, isso para mim é muito sensível, sabe? Eu acho que é um momento da gente colocar um elo entre cada um de nós e fazer com que isso seja participativo daquilo que nós fazemos, sabe? Não isso ser característico do trabalho de um ou de outro. É importante que nós falemos da nossa matéria-prima, né? Porque, assim como nós, todas as outras culturas que têm nesse desenvolvimento algo muito nobre, elas sabem proteger, elas sabem cuidar, elas sabem aperfeiçoar e, mais do que isso, elas sabem disseminar, através das gerações, o bom uso, né? Eu acho que é sobre isso. Legal. Eu vou pedir para a Rô botar a apresentação que eu montei, que é rápida, são poucos slides. Bom, essa foto inicial aí, ela é o tema, né? Assim, é por onde vai o fio da nossa conversa, que é um olhar através da madeira, né? Então, ela fala exatamente o que a gente está tentando conversar. Eu queria passar para o próximo slide, Rô. Por favor. Posso falar uma coisinha? Posso te interromper, Renato? Claro, Paulo. Eu acho que o Rodrigo tocou num ponto tão fundamental, né? A gente, quando vai para esses lugares, para uma comunidade distante, enfim, e tenta levar alguma coisa, a gente acaba chegando à conclusão de que o mais importante ali, já que a gente está revestido de um certo poder, de que as pessoas estão ouvindo e prestando atenção e respeitando, a gente mostrar para eles de verdade o quão valioso é aquilo que tem no chão do quintal da casa deles, né? É isso que faz as pessoas se transformarem, né? Muito mais do que ela querer ir lá longe buscar a felicidade que está do outro lado do planeta ou do universo, né? Ela está ali dentro da casa deles, né? E eu acho, Rodrigo, que, pensando um pouco sobre o que você falou, essa crítica de que a gente não conhece, né? São pouquíssimos os que conhecem algumas das espécies de madeiras que a gente tem, e são milhares, né, que a gente tem. Eu acho que é um pouco isso também numa outra escala, né? Eu acho que é falta da gente reconhecer o nosso chão, né? Eu não tenho nada contra o design de Milão, do Japão, de qualquer outro lugar escandinavo, né? Mas a gente tem o nosso também, a gente tem os nossos diferenciais, nossas matérias-primas, e poderia estar convivendo internacionalmente de um jeito muito mais interessante se a gente soubesse valorizar isso. Os nossos isso mesmo, Paulo. inferiores, arquitetos, artistas e tal, né? Eu acho que é isso que falta. A gente é muito atrasado, né? Precisa se reconhecer mais. Ô Paulo, assim, pegando isso que você está falando, né? A gente vai olhar para o nosso Mata Atlântica, a gente hoje tem 15% do que tinha de Mata Atlântica, que foi toda destruída, e que você tinha um bioma absurdo que foi devastado, né? E hoje nós vamos para a floresta amazônica e assim, tentando preservar toda a parte do que tem ainda, que é muita coisa, apesar de já terem destruído, a gente tem, assim, como que a gente preserva e tira proveito? Porque desde os primórdios da humanidade, a madeira ela é usada como objeto para tudo, né? Ela foi usada para fazer
as caravelas que fizeram descobrimento, elas eram usadas como arma, depois foram usadas como utensílios para revestimento. Roda, carroça, tudo. Exatamente, para tudo. Então, aí a gente tem agora um slide onde a gente mostra uma árvore de uma área manejada e uma árvore de uma floresta que não foi tocada. Elas têm a mesma idade. Por que uma cresceu mais do que a outra? Apesar de podem até ser de espécies diferentes, mas a proporção de crescimento ela é muito clara dentro de uma área bem manejada de uma área intocável. Tá? Puxa, a área intocável ela é muito legal. Assim, ela tem aquela agressividade, não sei o quê. Só que para aquilo ficar intocado, você tem que preservar de alguma forma. Alguém tem que tomar conta. E ninguém melhor do que quem está dentro da floresta, que no caso é um manejo florestal, né? Que o cara está tomando conta. Então, aqui é o resultado prático de um manejo bem feito. Você tem 17 anos de uma área que foi cortada, onde você deixou as árvores menores crescerem e tirou a maior para poder gerar renda para quem mora lá. E a outra árvore, que é a outra foto menor, é de uma árvore de uma área que não foi nem cortada, que continua aquela grandona crescendo, tampando o sol e não deixa quem está embaixo crescer. É um comportamento social da floresta. Né? Se você for olhar, é o comportamento social da floresta. Né? O maior vai tomar conta e o menor não consegue passar. Então, aqui a gente está realmente colocando o manejo, a importância do manejo florestal, né? E usando isso dentro do trabalho que vocês viram. E o que vocês viram foi restos de árvores que foram manejadas com esse princípio de resultado. Né? Então, assim, agora a gente vai... Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso, do conhecimento que vocês adquiriram ao verem essa prática assim, in loco, né? Porque uma coisa é você falar e você achar legal, não, puxa, isso é correto. Outra coisa é você ver realmente a forma correta sendo feita e o resultado dela, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver, conversar com quem faz, não é conversar com quem não faz. É conversar com quem está lá, que está no campo, que corta, que faz o estudo. Né? Então, se vocês tiverem alguma observação para fazer. Eu acho que eu teria uma... Você teria... Siga, Paulo. Vai, Rodrigo. Não, talvez seja importante falar de uma maneira bem simples, prática, quase com um esquema, o que é o manejo florestal. Né? Olhando esses dois troncos de árvores aí que o Renato está mostrando, dá para explicar isso fácil. Né? Na verdade, para você tirar uma árvore, essa árvore ela é tirada com todo cuidado, e você não pode tirar. Isso é um dos princípios, né, do manejo florestal. Você só pode tirar uma árvore se ela tiver num certo raio de distância, e normalmente vai ter, porque a fruta não nasce muito longe do pé, da mãe, da árvore, né, vamos dizer. Então você tem que ter uma árvore que é a filha daquela, né, que vamos dizer que tem a metade da idade, metade do tamanho daquela que você vai abater, e mais duas netas, que é metade da metade. Né? Isso para dizer de uma maneira bastante simplificada. Né? E retirar essa árvore com todo cuidado. Não tem nada a ver com aquela derrubada que a gente vê, passa em correntão, está derrubando tudo e devasta o terreno. Não é isso. É você colher pontualmente algumas árvores que têm critérios muito simples e precisos para você poder fazer isso. E quando você tira essa árvore mãe dali, as outras, as filhas, as netas e as outras espécies todas, né, vão receber muito mais luz e vai fazer com que elas cresçam e regenerem aquele trechinho da floresta com muita rapidez. Por isso que a árvore cresce muito mais rápido do que, né, quando é feito o manejo, do que quando não é feito. É isso aí, Paulo. Dizer também, de jeito bem simples, que isso que o Renato falou de manejo de 30 anos, né, você vai voltar naquele terreno, naquele lote daquela área, só dali a 30 anos. Então, você vai passando de lote em lote, alternadamente, dentro de uma ciência que faz muito bem feito, enfim. Então, você vai voltar lá dali a 30 anos, aquilo está completamente regenerado, então não acaba nunca, é circular. É isso aí. Na verdade, essa minha provocação foi justamente para
para mostrar que você tanto queria escutar o Ricardo, queria escutar o Rodrigo também, o quanto a presença dentro do manejo trouxe de conhecimento do que é como você usa a floresta de forma correta, né, Rodrigo, Ricardo? E o que é interessante disso aí também é que a floresta, ela dá o que ela tem, não é o que a gente quer, né? Então, quando a gente se aproxima mais desse know-how aí, que deve ser muito antigo, né, de manejo sustentável, assim, que é abater as árvores que podem ser cortadas, né, mantendo aquelas outras, mantendo também a mesma espécie ali, o que a gente vai vendo é que, assim, isso é muito interessante, me chamou muita atenção quando eu fui ouvindo, quando eu fui aprendendo, é que naquela área onde vai ser cortado durante um ano, é feito um estudo e um levantamento para saber que árvores terão no próximo ano, né? Quando eles vão abater. Eles fazem isso um ano antes, até onde eu aprendi, né? Então, eles sabem o que a floresta vai poder dispor, o que você vai poder dispor da floresta, mantendo a condição de vida saudável ali daquela área, né? Então, essa questão de moda do uso da madeira aqui, né, que a gente ouve muito falar, que a gente vê muito acontecer, ela fica muito relativa. É uma forma da gente poder trabalhar essa consciência de saber que a gente pode estar mais ligado no que tem a oferecer do que buscar aquela árvore da vez, aquela madeira, a madeira da vez, né? Como, por exemplo, o frejol hoje em dia, que é super utilizado. E realmente é linda a madeira, né? E tem condições muito boas de serem trabalhadas. Por isso que ele foi muito procurado. Assim como todas aquelas espécies que a gente já conhece, ouviu falar, que quase foram dizimadas. E então, assim, abrir a consciência e a visão de que existem outras espécies, né? Outras possibilidades que a gente pode trabalhar, né? Isso foi bem interessante, né? De ver que era assim, né? Eu não tinha consciência disso até começar a visitar a floresta, né? Isso foi bem interessante. Agora, é um trabalho de... As pessoas que estão envolvidas nisso, que somos nós, somos os arquitetos, os designers de interiores, enfim, a indústria que trabalha com madeira e tudo, tem que ter um movimento de... E os consumidores finais, em geral, que eu também sou, claro, né? A gente tem que ter um interesse em buscar maior conhecimento e saber o que tem disponível, o que pode ser usado, né? Então, é bem interessante isso, né? Muito bom, muito bom, Ricardo. O gancho do Rodrigo, né, que disse que o ideal seria que nós tivéssemos uma troca de boa informação, né, Ricardo? E essa que eu acho que é a nossa intenção. Um trabalho de formiga, de fato, mas como o Paulo disse, é preciso deixar claro muita coisa que está obscura. Então, como o Paulo bem colocou, através da foto do Renato, o que é um manejo sustentável, porque as pessoas são muito radicais quando se fala em sustentabilidade, não é verdade? É o tudo ou nada. Ou você não corta mais nem um galho, porque você quer ser sustentável, e as pessoas confundem muito, ou você desmata de uma forma, como diz o Marcelo Rosenbaum, né? Enquanto a gente explorar a floresta com as mãos, nunca vai faltar, porque ela é muito abundante. Então, não existe mal algum em usá-la, em explorar, até porque no mundo inteiro isso acontece, não é uma coisa absurda fazer isso, muito pelo contrário, essa riqueza é nossa e ela deve ser explorada, sim, mas de forma consciente, de forma legal, para que ela nunca falte. Então, eu acho que a nossa intenção aqui, da ABD, da BV Rio, do Renato, a minha, é de fato poder dar voz a esse esclarecimento e, como disse o Rodrigo Calisto, a uma troca de boa informação, uma informação que de fato não cause confusão. Então, muito obrigada, Paulo, pela sua explicação aí para todos os participantes do que é um manejo sustentável, e você, Ricardo, que também traz aí esse esclarecimento do não uso de uma única madeira que está na moda. E uma ponta muito importante, de nada vai adiantar vocês produzirem móveis incríveis com madeiras sustentáveis se o consumidor privilegia o que não é correto. Então, nós temos que atingir todas as pontas, principalmente o consumidor, que sem ele
Ninguém de nós existe. E Rodrigo, quer completar? Rodrigo? Vai ver a internet e não tá boa ali. Será? Perfeito. O Rodrigo poderia desligar, talvez, a câmera dele, talvez? Eu vejo que ele está aqui conectado, mas não aparece na tela, né? É. Rodrigo? Bom, daqui a pouco... O Rodrigo está aí? Vamos seguir, Cissa, que a gente tem um tempo... Vamos lá, vamos tentar. Vou pedir para alguém entrar em contato com você. Sério? Oi. Tá ruim? Oi, Rodrigo. Melhorou? Melhorou. Sim. Opa. Oi, Rodrigo. Vou desligar, peraí. Melhorou? Opa. Melhorou? Melhorou. Sim, eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Alô, alô? Eu tô te ouvindo também. Eu tô aqui. Você nos escuta, Rodrigo? Aqui. Eu tô aqui. Tá, então fica à vontade, pode eu tô falar. Aqui. Pode falar, porque você ia falar, o Paulo começou, bom, você deu a voz a ele. Ou tá ruim? Não, pode falar. Mas tá escutando? Então, tá. Sim? Eu escuto perfeitamente. Eu também escuto perfeitamente. Se você quer fazer algum comentário, complementar aí o que o Paulo e o Ricardo falaram. Nossa, eu acho que... eu tô com... Claro, eu tô com lag aqui, mas... eu tô com lag aqui, mas eu acho que dá para seguir. Eu acredito muito... Sim, eu acho que, nesse momento, trazer ela não está dando nada, ela empresta. E eu vou lembrar, assim, Renato, de uma passagem... A minha família é toda pernambucana, né? Então, eu tive parte da minha criação lá, minhas origens são nordestinas. E eu lembro muito quando a gente era garoto, subia num pé de jambo. E tem épocas do ano que o pé de jambo, assim, você não consegue nem ver verde, tanto vermelho que ele fica, e pegar aquilo que você vai usufruir. A diferença muito grande entre você pegar um jambo maduro. Então, tudo isso para dizer o quê, dela? E para as pessoas que não têm esse conhecimento das árvores e que depois se tornam madeiras, essa equação social, ela se dá. E é aí que eu acho que entra o manejo, né? É o homem aplicando a ciência, o conhecimento, de modo a extrair as necessidades, quer sejam por tradings econômicos, cobiça, enfim, não interessa, porque aí o debate seria outro, mas com que nós extraiamos os nossos recursos, mas também saibamos que eles são limitados e que eles precisam de tempo para poder se recompor, porque senão eles vão acabar num determinado momento. E com isso nós vamos estar perpetuando o que nós já viemos perpetuando e se tornando mais grave até depois da segunda Revolução Industrial, que é extraindo de maneira desenfreada tudo sem colocar o pensamento em prática. Eu acho que é isso. No fundo, todos estamos falando a mesma coisa. Sim, com toda certeza. Bom, vou pedir para a Rô seguir com os slides. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Só para passar, eu queria falar assim, aqui, cada um de vocês, no dia que chegaram, aquela primeira roda de apresentação, né? Aquele primeiro, assim, eu sou fulano, sou da comunidade tal, eu sou cicrano, cada um falando, e vocês falando do trabalho de vocês, da essência do que vocês estavam levando para lá, né? Para aprender e para ensinar, na verdade. Eu acho que foi uma troca absurda o tempo inteiro, com uma expectativa igual, talvez, sem diferença nenhuma de um lado e do outro, né? E isso eu pude ver e presenciar.
Então, assim, eu estou só ilustrando aqui, se vocês quiserem fazer algum breve comentário para a gente poder andar aqui. Sei que a ansiedade de todos vocês foram iguais, cada um, obviamente, com seu sentimento próprio, mas disso não saber o que ia encontrar, como todos vocês já falaram, né? Então, pode passar, Rô. Aqui são os momentos, né, que cada um de vocês já falou, né? O Ricardo encontrou a prancha que ele queria para fazer, com o brancal que ele queria, né, Ricardo? Então, o Paulo procurando os galhos, né, que eles falaram que galho não era problema, eles tinham a vontade, então o Paulo foi procurar galho para desenvolver o que ele estava pensando, e o Rodrigo, dentro do que ele bolou na cabeça dele, encontrou lá a madeira, o resíduo, riscou lá o que ele queria fazer, preservando o número da cadeia de custódia da árvore. Então, isso é muito interessante, faz parte do processo do que cada um começou a construir. Eu vou passar isso rápido, depois, se vocês quiserem, vocês comentem rapidinho também. Vai, Rô, por favor. Aqui já é o que vocês escolheram sendo preparado, né? Começando a ser processado para poder executar. Pode seguir. Aqui eu separei em slides distintos para poder mostrar, né? O Paulo desenhando na hora o que ele estava pensando para aquele pedaço de madeira, e o galho, né? Que para eles é graveto, para nós, para a cidade, são galhos, né? Então, pode seguir. Aqui já o processo dos cubos que o Rodrigo desenvolveu, já assim, entrando na parte de acabamento, usando ferramentas manuais, o porquê, e houve toda uma explicação técnica dos três, né, para o que estava sendo feito. Não foi só simplesmente pega o galho e coloca, pega isso, faz aquilo. Tudo tinha um porquê e foi explicado, mas a gente não entrou muito nesse mérito. Pode seguir, Rô. Aqui já do trabalho do Ricardo, né, que esse tipo de peça na floresta é descartada porque ela é rachada, não serve para nada. E quando a gente olha o designer de móveis, um móvel de alto padrão ou de sofisticado, você cria mecanismos, primeiro, onde a peça não é... Primeiro que vocês não consideram isso estragado. Vocês valorizam isso pela beleza da peça. Segundo, para ele não aumentar e poder ser comercializado. Então, sim, são a técnica que o Ricardo levou e ensinou, e depois eu vi eles usando madeiras rachadas, preparando mesas para a casa deles, fazendo isso que o Ricardo ensinou para eles lá no treinamento. Isso é muito legal. Adorei saber disso, Renato. Muito maneiro. Eu vi várias vezes, Ricardo. Não foi uma nem duas, não, tá? Nossa, muito legal. Pô. Vamos em frente, Rô. Bom, aqui eu queria só fazer um parênteses aqui. Todos os finais de treinamento, nós entregávamos diplomas do curso, né, para ele. Eu, por acaso, eu fiz questão de colocar esse mesmo Ribeirinho em outras duas, na próxima foto, com o Ricardo e com o Rodrigo. Vocês dão uma olhada na cara, o nome dele é Frank Ney, tá? Vocês dão uma olhada no sorriso dele e no brilho do olho dele com o Paulo. Isso foi em maio. Agora pode passar para a próxima foto, por favor. Aqui está ele com o Rodrigo em novembro e com o Ricardo em outubro. Tá? O sorriso dele, eu botei mais uma do Ricardo como uma das meninas, que também nunca tinha feito, acho que era o primeiro treinamento dela. Tá? A cara do Frank Ney, eu acho que ele resume tudo que a gente fez lá e que talvez vocês não consigam, não tenham percebido, que eu vou falar agora. Frank Ney, num desses treinamentos, falou para mim que ele só sabia escrever o nome dele, tá? E que o filho dele tinha diploma de primeiro grau e já estava indo para terminar o segundo grau e ele não tinha diploma nenhum. E que ele estava chegando em casa com diploma, sem saber escrever. Entendeu? Então, assim, muito mais do que o ambiental, muito mais do que a troca que vocês fizeram, tem um papel social
e de confiança para o ser humano dado a esse povo, né, a essas pessoas, com esse pedaço de papel, cara, que é de um simbolismo e de uma riqueza muito grande. Então, talvez vocês não tenham a gente não tenha tido oportunidade de conversar sobre o que isso representou. Isso representou uma competição entre eles de quem tinha mais diploma. E esses diplomas estão na parede da casa deles. Tá? Então, eles não tiveram a oportunidade de estudar, de ir para a escola, mas eles tiveram a oportunidade, através de vocês, da oportunidade que vocês proporcionaram, indo lá, de terem um diploma de ofício. Talvez, nesse momento da vida deles, seja muito mais importante eles não terem tido um diploma de ter estudado, mas eles têm um diploma de profissão. Então, acho que esse é o último slide, né, Rô? Acho que não tem mais nenhum. Não. Então, só queria ter passado isso aqui, a gente passou rápido, né, o tempo, mais uma vez, a conversa é muito boa e o tema ele é infinito. Mas para vocês terem uma ideia do que vocês representaram lá nos poucos dias que passaram, né? Não foi pouca coisa, não. O que ficou e ficou muito forte. Viu, Ricardo? Principalmente que bonito isso, muito bonito. Falando assim, das técnicas que você ensinou lá, eles começaram, eles hoje fazem coisas para eles usando o conhecimento de design que vocês levaram, o porquê que eles estão fazendo, entendeu? E isso ninguém tira deles, não, sabe? Então, acho que, assim, queria só passar essa apresentação. Queria deixar com a Cissa agora, por favor, Cissa. Renato, eu não acredito que já está acabando. Temos 2 minutos, eu tenho tanta pergunta para eles. Eu vou ter que fazer um vídeo depois, ir lá entrevistar eu sozinha. Paulo, eu tenho tanta pergunta para você, querido, você não tem ideia. Mas a gente está aqui, já quase no final. Gostaria muito, muito, muito de poder continuar com esse papo que está só começando, mas infelizmente, por conta do nosso tempo, vai acabar. Queria deixar aqui o espaço antes da gente encerrar para que o Paulo, o Ricardo e o Rodrigo, se conseguisse se conectar aqui, deixe uma mensagem para a gente, muito simples, como disse o Paulo, para que todos entendam dessa possibilidade, Paulo, de você executar o seu trabalho à distância, dessa possibilidade de fomentar isso que o Renato acabou de descrever de forma emocionada, de levar esse seu conhecimento, que é sensacional, você, o Ricardo e o Rodrigo, para eles lá. E vocês, obviamente, estão trabalhando com uma madeira que vocês têm certeza da idoneidade, etc. Uma curiosidade, né, uma coisa que eu acho muito particular dessa iniciativa é que eles não transportam a madeira. O que vem de lá é o móvel pronto. Então, eu queria que o Paulo, o Ricardo e o Rodrigo falassem de uma forma muito tranquila sobre esses pilares, né, dessa tranquilidade de ter um lugar para poder usar uma madeira certificada, de poder colaborar com os ribeirinhos de lá, e dessa experiência de vocês de poder fazer um trabalho à distância, que eu acho que não é tão corriqueiro, né, Paulo? Infelizmente não. O Brasil é muito grande e é um pouquinho difícil de chegar lá, um pouquinho caro. Mas eu acho que esse que é o caminho, né? Eu acho que é o caminho, que é o grande diferencial que eu aprendi nesse projeto que eu vi, né? De você sair de dentro da floresta um móvel já pronto, né? O que significa isso? Você está agregando valores e recursos e ganhos e dignidade e tudo mais para aquelas pessoas que estão lá dentro e que estão mantendo aquela floresta de pé. Não é a gente aqui longe que está mantendo, são eles lá, né? Isso é o contrário do que sempre foi feito, né? Desde lá do pau-brasil, como foi lembrado aqui, né? De cortar toras inteiras, né? Dos brasileiros lá, com a motosserra primitiva, né? Cortarem toras e isso, encher navios e ir embora, acabar com o pau-brasil, acabar com o jacarandá, acabar com o mogno, acabar com tudo, né? Com tudo não, que
ainda bem que a gente tem bastante ainda e a gente precisa aprender a cuidar disso, né? E vou repetir, a gente não foi levar nada, não. A gente conhece muito pouco, né, do que a gente podia estar conhecendo, porque fica aqui quase que aquela coisa de que em terra de cego quem tem o olho é rei. Eu confesso, conheço muito pouco do que poderia conhecer, do que deveria conhecer. Nós todos, né? Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa nesse sentido, né? A gente está conseguindo mudar muita coisa em relação a racismo, antifeminista, essa coisa toda a gente está conseguindo reverter. E por que não a gente também reverter desde o vocabulário, né? Como é que a gente chama de Mata Atlântica? Não é mata, não, gente. O nome está errado, né? Anotei alguns nomes aqui, a gente precisa achar outras palavras. Não é explorar, né? Não é limpar terreno, sabe? A gente fala tudo errado. Ervas daninhas, né? A gente precisa mudar muito, e é desde ali do primário das nossas crianças, né? A Regina Casé fala naquele programa dela, do Um Pé de Quê? Toda escola deveria ter aula de árvore. Né? Por que tem que insistir na árvore? Porque a mãe é da árvore que sai tudo, não só a madeira, a sombra, as folhas, o oxigênio, o fruto, o pássaro, muita coisa. Depois ainda vira móvel, vira telhado de casa, e quando aquela casa cai, você transforma aquela madeira numa outra coisa, e depois numa outra. Né? A gente precisa começar. E antes que acabe, né? Antes que esse fogo aí chegue geral. Né? Acho que é isso que precisa. E é isso. E não é recurso natural, gente. Não é recurso que a gente tem que chamar, é um outro nome. Né? Eu gosto muito de ouvir as coisas que o Ailton Krenak fala, que é um líder indígena aqui da região ali do Rio Doce, né? Falecido Rio Doce, quase. E ele fala, ele implica muito com essa coisa do recurso, né? O jeito do branco, né? O jeito do branco entender a floresta. Aquilo é recurso natural, como se fosse uma dispensa que a pessoa vai lá e tira essa água, tira aquilo e usa. Não é, gente, não tem lá fora, é tudo aqui, está tudo junto. Né? Talvez a gente não consiga nunca ter a consciência que o índio tem, né? De que aquilo é um parente dele, né? O rio é o avô dele, não é um lugar onde ele tira água limpa e joga água suja. Né? É um parente, faz parte dele. A gente faz parte dessa natureza. Mas a gente precisa tentar aproximar um pouco disso, porque não tem dúvida que quem está certo é eles, não é a gente, não. Muito bom. Gostei muito do que o Paulo falou. Eu acho que é isso, né? Uma coisa de ampliar a consciência. É um movimento geral que todos nós temos que abraçar, sabe? Então não é só de uma área, ou de uma coisa, ou de um tipo de pensamento, né? Então é desde mudar as palavras, as expressões. Isso é uma observação muito boa, sabe? Até todos nós, eu sou marceneiro, eu sou designer de móveis e sou consumidor final. A gente tem que ter a consciência de tudo, de todas essas frentes que nós estamos envolvidos e mudando isso, porque é uma coisa que vai se modificando, não é de uma hora para outra, não é só uma área, uma entidade ou o governo que vai fazer isso, somos todos nós que temos que fazer. Né? Então, é muito legal. E essa parte da fala, das palavras, isso me toca especialmente porque eu gosto. Assim, né? Então, é muito bom. A gente tem que ir modificando pensamentos que são muito antigos, assim, que já a gente meio que nasce, ouve falar aquilo, fica repetindo, então tem que se dar conta realmente dessas mudanças. Né? Existe muito um eco, né? A gente reproduz muitos ecos. Então, isso que o Paulo falou é de uma importância ímpar, porque me parece que nós temos um problema de origem, né, Paulo? Da base. A gente é como se tivesse começado torto e continua insistindo nisso, né? Coisa que a gente repete e vira verdade, né? Exatamente. É que nem aquela história, o azul é de menino e o rosa é de menina. Porra, são duas cores. Tô aqui de menina. São duas cores, porra. Nada mais do que isso. Tem duas cores, né? Eu acho... Assim, pessoas são pessoas iguais. Eu tô aqui ainda, hein? Eba, aí, Rodrigo. Não, eu digo assim, porque boa, eu tinha caído, Calixto. voltei, estou aqui. Eu acho, Cecília, que projetos como esse, eles nascem também para colocar em implicância, em crítica, também toda uma construção social que nós fazemos parte, que nós perpetuamos e que nós colaboramos, aonde
todas as atividades manuais, né, os eiros, inclusive você pode colocar dentro dos eiros as suas variações sem ser com esses sufixos, mas essas posições sociais de extrema importância, sabe, como médico, como padeiro, sapateiro, marceneiro, foram profissões marginalizadas, então, de algum modo, mas elas sucumbiram na valorização social e capital, e com isso econômica, dentro de um país onde precisamos que pessoas de fora venham a valorar e valorizar aquilo que nós temos como por origem, por excelência, sabe? Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas o meu objetivo aqui é colocar em discussão como é que nós, como consumidores, como fazedores, como pessoas que opinam, podemos também colaborar para que se substitua toda uma prática de valoração, onde o nosso trabalho de artesania brasileira ele é um trabalho colocado à margem, ele é um trabalho depreciado, quando, na verdade, ele é um trabalho de excelência, sabe? Ele é um trabalho único, né? Ele é um trabalho que é sistêmico. E se ele é sistêmico, ele deveria ser muito mais valorizado e muito mais apreciado do que ele é. Com certeza absoluta, e isso não é uma coisa recente, isso começou no modernismo, com os nossos designers modernistas que tinham a madeira como seu DNA e que levaram um excelente design de mobiliário para o mundo e que depois precisou de um tempo, por conta de questões políticas, para que isso fosse resgatado e outros designers como vocês, contemporâneos, pudessem novamente levar o que a gente tem de melhor, que é a nossa criatividade, para o mundo. Há um tempo atrás eu vi uma palestra com o curador da Triennale de Milano, o Arturo, que ele não é mais curador, foi durante 24 anos, ele ficou lá na Triennale, e ele disse que se existe alguma coisa que o brasileiro deve exportar e explorar é a criatividade. Somos absolutamente criativos e temos muita matéria-prima. Então, é isso que você disse, a gente precisa de começar a se valorizar, não é verdade? A gente não precisa do aplauso alheio, a gente pode fazer com firmeza, porque somos criativos e temos insumos da melhor qualidade para fazer isso. E, de novo, o que você falou vai virar como um mantra aqui, para mim, no meu escritório, que eu tenho aqui umas pessoas ouvindo, a troca da boa informação. O Paulo foi sensacional pontuando essas palavras de origem, esses termos que precisam ser não mais ecoados, mas precisam ser corrigidos, e nós aqui temos essa função de dar voz a uma informação que não cause confusão. Rodrigo, você foi brilhante na sua colocação, no meu ponto de vista. Muito obrigada. Ricardo, obrigado, eu agradeço. Alguma colocação sua, querido? Pronto, acho que veio aqui o microfone. Eu quero agradecer a presença, a troca, poder ouvir. Foi um prazer. É bom ouvir, porque isso reforça coisas que a gente está observando, né? E também a gente acaba se ouvindo também, então é ótimo. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço, queria agradecer mais uma vez a Roca, que foi a grande apresentadora aí, está sendo, de todos esses encontros com grandes designers brasileiros. Paulo, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelas suas colocações. Ricardo, Rodrigo, meu muito obrigado em nome da BD, em nome da BV Rio e com certeza em nome de todos os nossos participantes aqui que estão elogiando muito no chat. Agradeço a presença de vocês também, que ficaram aqui conosco. E semana que vem tem mais, né, Renato? Sim, semana que vem temos um encontro de novo às 15 horas, terça-feira. Maravilha. Renato, obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo, Ricardo, Rodrigo. Prazer vê-los, né? Apesar de estamos afastados por causa dessa pandemia, mas continuamos firme e forte. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, obrigado, gente. Um prazer falar com vocês. Saudações, Calistão. Saudações, Paulo. Saudações, Paulo. Saudações para todos. Tchau, Rodrigo. Se Vamos cuida, madeirar meu querido. agora, hein? Você também. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.